boa tarde. Hoje, dia 20 de fevereiro, estamos aqui no podcast do Jornal da República, do Jornal Última Hora, com o Dr. Wilson José Witzel, nosso governador do estado do Rio de Janeiro, que eu gostaria de ter oportunidade de, através desse podcast, doutor, esclarecer algumas questões que acho que a população do Rio de Janeiro tem interesse em acompanhar e do Brasil. Doutor Wilson, qual é a visão do senhor sobre o momento atual, a conjuntura, em relação à questão da segurança pública, ou melhor, da insegurança pública que nós viemos vivendo, assistindo aí ataques a repartições públicas, a delegacias, a violência, as pessoas tentando ir e vir, tendo o direito de ir e vir cerceado. O que o senhor entende que poderia ser uma solução, o papel da segurança pública por parte das autoridades do Estado? Bom, primeiro agradecer aí, Leonardo, pela oportunidade de estar aqui com você hoje, com esse convite do jornal Última Hora, agradecer toda a produção que está aqui presente hoje e dizer da minha alegria de poder conversar com você sobre um tema que não é nada alegre, né? Na verdade, a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro voltou a patamares que talvez em 2017, 2016 estavam tão críticos como hoje, né? Em 2018 nós tivemos a intervenção realizada pelo então presidente Temer e com à época o governador Pezão, e os índices de criminalidade eram assustadores. 2019 nós fomos eleitos governador do Estado do Rio de Janeiro. A minha proposta sempre foi o combate ao crime organizado de forma organizada, né? O problema que nós enfrentamos hoje é a desorganização daquilo que nós estávamos fazendo em 2019. É só lembrar que os índices de redução de homicídios em 2019 foi de 20%, redução de roubo de carga, redução de roubo de rua, roubo de carro. Todos os índices de 2019 sinalizavam que o Rio de Janeiro estava entrando numa nova fase de esperança e de combate ao crime organizado, e a sensação de segurança das pessoas nas ruas era uma novidade. Começou a se ter a visão de que realmente o Rio de Janeiro voltava a ter tranquilidade para as pessoas andarem na rua. O crime estava retrocedendo, os homicídios estavam caindo, o roubo de carro, Niterói, por exemplo, o roubo de carro em Niterói tinha caído tanto que as seguradoras estavam baixando o valor dos seguros. Então, isso demonstrava que a nossa política de segurança estava num bom caminho. É evidente que o crime organizado sentiu. No final de 2019, foi proposta uma ação de descumprimento de preceito fundamental, essa DPF das favelas, que tem ali um conjunto de organizações que nós não sabemos exatamente que representatividade é essa. Para a gente que é do direito, a representatividade de uma ação coletiva, nos Estados Unidos, ela tem que ter uma certificação. Aqui não, basta você dizer que representa e está lá representando. E foi a DPF política. Nós estávamos num bom caminho, estávamos trabalhando de tal forma que todos os índices estavam sendo reduzidos. E foi uma DPF política. Mas, evidentemente, que ela tem que ser superada. E hoje ela virou desculpa para dizer que não se consegue combater o crime organizado porque tem a DPF. Não é verdade. Foi uma DPF política, trouxe insegurança jurídica, mas o problema hoje é que todo o trabalho que nós estávamos fazendo de combate à lavagem de dinheiro foi desmontado. Você sabe que o crime organizado ele precisa de dinheiro para comprar droga nos cartéis da Colômbia, da Bolívia, e comprar arma. Se o crime organizado tem dinheiro, ele vai ficar fortalecido. Então, nós precisamos atingir exatamente esse ponto, que é o combate à lavagem de dinheiro. E nós havíamos montado um departamento de combate à lavagem de dinheiro, com delegados, com policiais, e isso foi desmontado.
vários secretários de segurança pública da Polícia Civil foram alterados, e isso refletiu naquela continuidade do trabalho. E a base da investigação da lavagem de dinheiro é a Polícia Judiciária, a Polícia Civil. Se você enfraquece a Polícia Civil, e tudo que nós vimos a partir do momento da minha saída do governo, que foi uma saída inexplicavelmente para a população, o que exatamente aconteceu, uma saída inexplicável, o crime organizado se fortaleceu, começou a ter mais dinheiro. E o que nós estamos vendo hoje é isso. É um crime fortalecido, começou novamente a fazer uso de barricadas, como estava em 2017, até a intervenção, e se fortalecendo nos territórios, se fortalecendo na venda da droga, na compra do armamento, e um governo que não consegue saber por onde combater o crime organizado. Porque, Leonardo, eu sempre digo o seguinte, para você fazer uma cirurgia tem que ser cirurgião. Perfeito. Quantos anos estuda na medicina? 10 anos. 10 anos, né? 6 anos de medicina na faculdade de graduação, 2 anos de medicina cirurgia geral, mais 2 anos. Eu trabalhei no Poder Judiciário durante 17, 18 anos. E estou há 30 anos estudando direito penal, processo penal. O que a gente vê hoje são pessoas que não entendem de processo penal, nem de direito penal, e nem de política de segurança pública de Estado, dando palpite. E o resultado é um atrás do outro, sucumbindo diante do crime que está cada vez mais organizado. O que aconteceu em 2020, com a perseguição que eu sofri, é o resultado do crime organizado dando a sua resposta contra um governo que estava combatendo o crime organizado. E, a partir daquele momento, o próprio parlamento se viu envolvido numa pressão que veio para cima do parlamento, não se sabe até hoje exatamente quem pressionou. Eu posso dizer o seguinte: o processo de impeachment foi assinado por uma deputada que foi presa, a deputada Lucinha, madrinha da milícia. A madrinha da milícia foi presa, depois ela foi condenada pelo Tribunal de Justiça, e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, veja, não estou aqui dizendo que os deputados estão envolvidos com isso daí, mas que é estranho você ver que uma deputada que foi presa, que é a madrinha da milícia, ela foi solta pela Assembleia Legislativa e continua exercendo o mandato. E é a madrinha da milícia, a milícia da Zona Oeste, uma região em que eu nunca permiti que o comandante do batalhão fosse indicado por quem quer que seja. Então há, de certa forma, alguma relação espúria com, não vou dizer todos os deputados, mas alguns deputados têm uma relação espúria com o crime organizado. Essa é uma delas, a deputada Lucinha, que assinou o processo de impeachment. Então, naquele momento, talvez os deputados, vendo uma oportunidade de ter um protagonismo junto ao governo, aceitaram fazer o processo de impeachment. Mas eu digo para você o seguinte: muitos se arrependeram, porque não sabiam o caminho que o Rio de Janeiro ia tomar. Um vácuo de poder. Você tira uma liderança eleita, com um pulso forte, com conhecimento, com experiência na área de combate ao crime organizado, e coloca como governador do Estado alguém que não estava preparado, não tem essa experiência. O resultado foi uma desorganização da Polícia Civil, com várias trocas de delegados da Polícia Civil, secretários, e depois a Polícia Militar também, que hoje está desorganizada. O resultado disso é o fortalecimento do crime organizado. Então, o que eu vejo, Leonardo, é que o impeachment foi um marco, no sentido de tirar o Rio de Janeiro de uma rota que estava de combate ao crime, fortalecimento da economia, esperança para a população. Não foi a população que tirou o governador, foi um movimento político. Eu gostaria de aproveitar, então, essa questão que o senhor levantou para mencionar se o senhor acredita que isso possa ter havido alguma participação do governo federal, através de uma influência política,
para que redundasse nesse processo de impeachment. Na verdade, nós sabemos que haviam investigações contra o senador Flávio Bolsonaro em curso aqui no estado do Rio de Janeiro e que houve um movimento, de certa forma, político de um campo desse grupo que foi eleito em 2018, né, ligado a esse bolsonarismo, o senador Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro. O que o senhor... Ô, Leonardo, eu não posso te afirmar absolutamente nada em relação ao senador Flávio Bolsonaro. Mantive sempre uma excelente relação com ele. Quando nós assumimos o governo do Estado, tudo que o senador me procurou e pediu, ele foi atendido. Eu nunca deixei de atender o senador Flávio Bolsonaro. E eu acredito que houve um movimento do crime organizado, né, para implodir a minha relação com o então presidente Bolsonaro. Surgiu uma história de que eu seria candidato a presidente e para ser candidato a presidente eu teria que destruir a família Bolsonaro. Então essa foi uma narrativa que se criou, acabou tomando corpo e evidente que o PSL à época tomou a posição, através do senador Flávio Bolsonaro, de deixar a base do governo. Isso foi muito ruim, porque a minha base é a direita. E na medida em que o governo é esvaziado da direita, a esquerda cresceu e acabou, né, acontecendo o processo de impeachment por unanimidade, diante da fragilidade que um governo de direita ficou naquele momento. Mas eu acredito que isso foi um movimento do crime organizado, uma contra-inteligência, né, para criar esse factoide de que o governador Witzel seria candidato a presidente e que iria passar por cima do presidente Bolsonaro. Isso tudo foi fantasia, porque eu várias vezes falei ao presidente Bolsonaro que meu objetivo era ser governador do Rio de Janeiro e quando ele, lá na frente, decidisse escolher um sucessor, eu estaria à disposição para ser um dos sucessores. Assim como o governador Caiado também havia manifestado essa opinião, hoje aí também se colocando à disposição para ser candidato a presidente. Então, foi algo articulado, né, para que implodisse a minha relação com então o presidente Bolsonaro e fragilizasse, eu vou dizer, naquela época, o principal governador da direita. Porque o Rio de Janeiro era, né, um governo que tinha um alinhamento com o Palácio Planalto e um governador eleito, né, com o senador Flávio Bolsonaro e com o presidente Bolsonaro, e naturalmente a sucessão passaria por mim. Então, isso foi uma articulação do crime organizado para implodir a minha relação com o Bolsonaro. O partido sai da minha base, né, e a partir daquele momento abre o caminho para poder tirar o governador eleito. E foi o que aconteceu. E vou te dizer, depois do processo que ocorreu, né, com o impedimento do meu governo, nada mais aconteceu. Toda a narrativa dos processos contra mim não prosperaram na justiça, porque não tem base probatória, não tem elementos, comigo não foi encontrado um centavo, não foi encontrado prendas preciosas, carrões. Eu continuo morando no Grajaú. Grajaú, mesma casa. Continuo morando no Grajaú. Tem muita gente que termina o mandato e vai morar em Nova York. Vai morar nos Estados Unidos, né, vai passear pelo mundo. Eu estou aqui, Leonardo, você conhece muito bem, estou trabalhando no meu escritório de advocacia, com muita dedicação, muito suor, meu, da minha esposa. Graças a Deus o escritório vai bem. E morando no Grajaú, onde eu sempre morei. Quer dizer, é inconcebível que tudo isso tenha acontecido e até hoje não tenha encontrado um centavo comigo. A Procuradoria da República fez uma denúncia gravíssima, né, contra mim, baseada em narrativa, porque nos processos mesmo, prova de desvio de dinheiro público não existe um. E vou te dizer, eu não respondo a nenhum ato de probidade administrativa daqueles fatos que foram narrados pelo processo de impeachment. Ou seja, ficou só na interrupção do governo, jogou o Rio de Janeiro na situação que nós vivemos hoje, um completo desespero da população, pessoas morrendo nas ruas, com um tiro na cabeça, indo para o trabalho, pessoas aí na Avenida Brasil enfrentando tiroteios, e o crime organizado tomando conta do Estado. E eu vejo cada vez mais
a população desesperada diante dessa situação. Então, eu lamento muito que tenha sido essa relação com o Bolsonaro interrompida da forma como foi. Eu estou reconstruindo a minha vida política. Como eu disse, eu fui eleito com quase 5 milhões de votos. Muitas pessoas acreditaram no nosso projeto, continuam acreditando no nosso projeto, e eu não desisti do Estado do Rio de Janeiro. Eu lamento que tudo isso tenha acontecido, mas nós não podemos ficar inertes, porque senão quem terá vencido é o crime organizado. Nós temos que voltar, né, a trabalhar um projeto político, voltar a trabalhar, né, um plano de governo eficiente, como era em 2019, e não deixarmos nos abater diante da situação que nós estamos vivenciando hoje. E quem quiser estar junto, vamos reunir as forças novamente. E, governador, diante dessa informação que o senhor nos passou, dessa possível interveniência do crime organizado para minar a relação do senhor com o presidente Bolsonaro, o senhor acredita que essa denúncia que o presidente Bolsonaro sofreu no dia de anteontem, ela possa ter sido uma construção também de esses grupos que nós conhecemos, sabemos bem, ligados à esquerda e também possivelmente a organizações criminosas de caráter transnacional que podem, de alguma maneira, estar tentando promover uma denúncia infundada contra o presidente Bolsonaro? Leonardo, não li a denúncia do Procurador-Geral da República. Acredito que, da mesma forma como foi feita uma avaliação muito equivocada, né, do nosso governo por parte do próprio presidente Bolsonaro, uma avaliação equivocada. O governador Witzel quer ser presidente e vai destruir a minha família. Uma avaliação equivocada. Isso nunca aconteceu. Era preciso ter um pouco mais de responsabilidade e analisar que não era essa a realidade. O que havia de investigação no caso da Marielle, com a prisão dos assassinos da Marielle, havia provas, havia uma investigação da polícia de que eles eram os assassinos. Então, se criou-se uma narrativa de que estaria envolvido alguma pessoa da família do Bolsonaro, então, toda essa investigação, ela foi muito bem conduzida à época, né, e bastaria acompanhar, né, para ver que ela tinha um fundamento probatório robusto, né, vamos dizer assim, para a linguagem popular, né, tinha provas de que eles eram os assassinos da vereadora Marielle e que não havia nenhuma relação com a família Bolsonaro. Tanto que agora, né, quem está respondendo como mandante do crime são os irmãos Brazão. Pelo menos o Supremo Tribunal está entendendo dessa forma. Então, da mesma forma como houve um movimento, né, para envolver a família Bolsonaro contra mim, eu também não descarto a possibilidade de ter havido também um movimento do crime organizado, né, para, de alguma forma, influenciar ações do presidente ou ações do então presidente, né, ações da própria família, que levassem a esses atos que ocorreram no 8 de janeiro. Isso foi, evidentemente, um prato feito, né, para que se pudesse chegar a essa denúncia. Aquela história, né? Não adianta você querer tapar o sol com a peneira. Né? Um movimento em que você tem pessoas acampadas na frente de quartéis e depois a própria polícia do Distrito Federal, que foi leniente com aquele movimento, invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, eu me coloco na posição de juiz. Imagina se eu estou julgando um caso que meu gabinete é invadido e as pessoas dizem que vão me matar. Então, tudo isso é muito grave. Então, faltou, talvez, sensibilidade para entender que esse movimento levaria a essa situação. Então, da mesma forma como faltou sensibilidade para entender que o movimento de retirada do meu governo, de 2019, 2020,
iria levar o Rio a essa situação catastrófica, talvez tenha faltado da própria parte dele sensibilidade de entender que ele estava sendo envolvido numa trama que levaria a uma situação dramática como essa que nós estamos vivendo. E não foi por falta de aviso. Eu várias vezes disse ao presidente que as instituições elas têm que ser preservadas. Nós que temos a responsabilidade de equilibrar os poderes, nós precisamos ter o cuidado daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. E eu sempre tive o cuidado, Leonardo, de dizer que o Ministério Público Federal errou, e errou muito em relação à investigação contra mim. O Superior Tribunal de Justiça, não estou aqui dizendo que os ministros, eles tiveram algum tipo de envolvimento criminoso, longe disso. O que eu disse desde o momento do meu afastamento é que houve vamos dizer assim, um exagero. O ministro Benedito Gonçalves. Não, do próprio STJ, do órgão especial, houve um exagero de afastar um governador eleito com 3 meses de investigação, uma investigação que não tinha nada. Eu sequer fui ouvido. Então, esse movimento de afastamento de um governador, tanto que nenhum outro governador foi afastado depois. A coisa foi tão errado o que aconteceu, que volto a dizer, isso tudo é uma questão de amadurecimento do país. O país hoje está sacudido com situações de afastamento de prefeito, afastamento de vereador, afastamento de deputado. Então, nós precisamos dar uma parada, uma arrumação na casa, para poder começar a entender que esses movimentos na democracia são muito sensíveis. E acredito eu que até os deputados da Assembleia Legislativa também perceberam isso. Quando você cria um vácuo no poder do governador eleito, com um programa, com um projeto, e tira esse governador, acaba que há um vácuo no poder. Da mesma forma, a direita hoje está passando por esse momento, com a denúncia contra o presidente. Então, era preciso que, no momento que as coisas estavam acontecendo, ter a sensibilidade de entender onde elas iam parar. Eu sempre disse, até para o presidente da LERJ, eu falei, presidente, se esse processo continuar, eu acredito que o Rio de Janeiro vai entrar numa situação catastrófica. Porque, Leonardo, eu sou doutor em ciência política. Eu passei muitos anos da minha vida estudando a democracia. E eu sempre disse que a democracia é muito sensível. O Winston Churchill sempre, com as suas frases lapidares, dizia que a pior forma de governo é a democracia. Então, se nós mexemos num governo eleito, isso abre precedente para uma série de situações que levam ao vácuo de poder, de liderança. E da mesma forma, quando começa movimentos, movimentos de quartéis, a população, repetindo movimentos que outrora também foram de contrário a um regime democrático. Então, naquele momento era para dar uma parada e falar assim, olha, não é bem assim que nós vamos continuar. E falar das urnas eletrônicas. Nós fomos eleitos pelas urnas eletrônicas. Eu tive quase 5 milhões de votos. O presidente Bolsonaro foi eleito pelas urnas eletrônicas, então faltou um pouco de sensibilidade de entender que num processo criminal, num processo judicial, não se pode convencer o juiz com falácias. O juiz tem que ser convencido com provas. Então, é um amadurecimento da democracia, é um amadurecimento do poder judiciário. Acredito que, por mais duro que esteja sendo, o Brasil vai sair fortalecido disso tudo. Eu tenho certeza que isso leva a um amadurecimento. O nosso país já passou por muitos momentos difíceis de revoluções, como nós vivenciamos na década de 30, com o governo de Getúlio Vargas, que foi um governo que vivenciou um momento difícil no Brasil, depois veio a Segunda Guerra Mundial e depois veio o problema em 64 com a entrada de uma junta militar para governar o Brasil. Então, todos esses solavancos na nossa democracia têm custado muito caro ao Brasil. Perfeito. Hoje, o Brasil poderia estar, no âmbito internacional, muito mais
à frente do que nós estamos hoje. E nós precisamos agora olhar o Congresso Nacional, pensar muito bem no que aconteceu e no que vai vir a acontecer. Nós temos hoje problemas gravíssimos no Brasil, o crime organizado no Brasil todo, o problema nasceu no Rio de Janeiro, na Bahia. A Bahia é o estado que mais tem tido homicídios. Eu estive recentemente na Bahia, né? E o que se vê é uma situação semelhante à que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, de áreas onde o Estado perdeu o domínio de territórios. Isso daí é uma coisa muito séria. E nós tivemos, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, doutor, para poder perguntar ao senhor, se o senhor estivesse à frente do governo do Estado na semana passada, quando nós tivemos o ataque à 60ª Delegacia de Polícia de Duque de Caxias, qual o senhor acha que deveria ter sido a postura do chefe do Executivo Estadual? Bom, primeiro que eu acredito que no meu governo isso não aconteceria. É fato que no final de 2019 havia facções no Estado que não tinham mais nem munição. Eu tinha por hábito, Leonardo, por ser professor de direito penal, processo penal, eu tinha por hábito reunir os delegados através do seu secretário da Polícia Civil e conversar com eles sobre a investigação, sobre o combate ao crime organizado. Eu tinha por hábito visitar as delegacias e, como eu acompanhava muito de perto a segurança pública, quando eu extingui a Secretaria de Segurança Pública, foi para que eu pudesse ter o contato direto com o secretário da Polícia Militar ou da Polícia Civil, para poder orientá-los. Eu tenho uma experiência que eles não têm. Eu julguei processos complexos envolvendo crime organizado transnacional, tráfico de drogas com os cartéis, fui ameaçado pelos cartéis de droga, pelos processos que investiguei, e a investigação e a corrupção na própria administração pública. Eu conduzi uma das maiores operações que, naquele momento, mudou a história da Polícia Rodoviária Federal, que foi a Operação Poeira no Asfalto, onde eu pude infiltrar 2 agentes para colher as provas necessárias para modificar toda aquela realidade de corrupção da Polícia Rodoviária Federal. E julguei processos importantes de tráfico de drogas com empresários que faziam toda a logística da droga com os cartéis da Colômbia e da Bolívia. Então, essa transnacionalidade do crime, ela passa longe da experiência dos delegados. E as delegacias do Rio de Janeiro não têm carceragem. Há muito tempo que se acabou com as carceragens na delegacia. A minha orientação sempre foi no sentido de que qualquer preso com alta periculosidade tem que ser imediatamente conduzido ao sistema penitenciário, segurança máxima, ao sistema penitenciário. Então, qualquer operação de prisão de pessoas deste nível de periculosidade tem que ser tratado com um protocolo próprio, inclusive a SEAP hoje vem desenvolvendo, lembrando que eu fui o governador que encaminhou o projeto de reestruturação orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária, muito parecido com o que existe nos Estados Unidos, com os Marshals, que são os delegados, lá tem o nome de Marshal, que é uma espécie de delegado que opera no sistema penitenciário federal. Então, a ideia nossa é que operações como essa, hoje, a SEAP está preparada para isso, de captura de presos. O RECAP, né? Exatamente, treinado, operações especiais da SEAP. Isso começou no meu governo. Então, nós temos que, a Polícia Penal hoje, ela tem que estar mais integrada. Numa operação como essa, os policiais penais, isso aí jamais aconteceria. Então, o que está faltando? Falta orientação. Não adianta você ter um governador que não seja capaz, isso no Rio de Janeiro hoje, que não seja capaz de dar essa orientação. E muitas vezes, vamos colocar então uma Secretaria de Segurança Pública e colocar um secretário que seja da Polícia Federal. É bem-vindo, né? Mas o delegado da Polícia Federal, muitas vezes, ele não tem a expertise de conhecimento do trabalho da Polícia Militar, do trabalho da Secretaria de Administração Penitenciária, do trabalho da própria Polícia Judiciária Estadual. Ele tem uma visão ali da Polícia Federal
de investigação de uma determinada área da Polícia Federal, né? Mas a segurança pública é muito mais ampla. Então, eu estudei segurança pública durante 20 anos, conduzi pós-graduação na área de segurança pública, e não é só o policiamento, é a gênese do crime, até a recuperação do condenado. E tudo isso estava sendo trabalhado no Rio de Janeiro. Iríamos construir mais 25 mil vagas de presídio. É preciso ter vaga para colocar os presos. Iríamos fazer o programa com as APACs, que são a Associação de Proteção aos Condenados, descentralizando 10 mil presos em APACs, de pequena periculosidade, né? Acho que você deve conhecer o trabalho das APACs, que as igrejas ajudariam também nesse trabalho. Eu estava criando o programa do fiscal da condicional para a gente reduzir a quantidade de presos no regime semiaberto. Então, assim, são várias medidas que você tem que tomar. Essa história da delegacia é o retrato da falta de conhecimento, da falta de integração. E não adianta você dizer, mas o secretário da Segurança Pública podia integrar. Não adianta. Nós tivemos aí governos passados que incidiram nos mesmos erros, porque não tem conhecimento. Então, quando eu tive o desejo de me lançar candidato a governador, exatamente como cidadão indignado, eu vi que quem estava ali não teria condições de fazer, porque não tem capacidade. Para mim foi muito duro, Leonardo, deixar meu cargo de juiz federal, uma carreira que hoje eu talvez estaria já no tribunal, me preparando para talvez ser ministro da STJ. Então, eu tomei uma decisão por idealismo, uma decisão por também sentimento religioso, que eu sou evangélico, e naquele momento eu senti que Deus estava me chamando para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, né? E foi um momento difícil na minha vida, mas nós estávamos indo muito bem, né? Muitos vão dizer que não, mas é aquela história, a gente não agrada todo mundo. Mas o cidadão, né, do Rio de Janeiro, lá na Tijuca, o cidadão andava com o celular na rua. Em 2019, quando nós tivemos, acho que foi 2020, né, nós tivemos o Rock in Rio. No Rock in Rio eu me lembro que o Red Hot Chili Peppers, né, eu conheço de nome a banda, né, porque eles estavam andando meia-noite na rua de Copacabana com o celular na mão. E eu sempre disse que no meu governo as áreas turísticas do Rio de Janeiro teriam índices menores do que áreas turísticas de Nova York e de Miami, porque nós estávamos fazendo um trabalho. Segurança Presente, ampliamos o Segurança Presente, transformando um programa de Estado, que era uma vergonha, que esse programa de Segurança Presente era uma vergonha, foi gente presa por conta de desvio de dinheiro. Nós transformamos um programa de Estado. Hoje 10% da Polícia Militar recebe um adicional por estar no Segurança Presente, melhorou o salário do policial. Então, é um conjunto de ações que leva a cada vez mais você reduzir o crime organizado. E no meu governo, a delegacia não seria atacada, né? O primeiro policial que morreu no meu governo foi no enterro. Eu pedi licença à família, porque eu estive no hospital e no momento que ele morreu, o soldado, eu estive no hospital, abracei o pai dele e disse, isso não vai ficar assim. E não ficou, né? Porque nós usamos toda a inteligência, não só em relação àquele lugar onde aconteceu o fato, mas nós tomamos com rigor. E foi com rigor mesmo, né? E eu fui ao enterro, carreguei a alça do caixão daquele militar, junto com a família, e dei um recado duro, né? Diferente. Hoje você vê o governador falando, no mesmo dia que ele fala, queimam 35 ônibus. Porque está havendo um vácuo de poder e que o crime organizado está sentindo que pode tripudiar em cima do governante, né? Mas isso é uma falta de experiência. Não estou dizendo aqui que ele é culpado, vamos dizer assim, intencionalmente, né? Deram um bisturi para um médico que não sabe operar. Aí o resultado é o que nós estamos assistindo aí. Então eu fico muito tranquilo para dizer isso, porque não vai aqui uma crítica pessoal, né, ao governador. Eu escolhi para ser meu vice. Eu não escolhi para ser governador. Ele iria ser preparado. Foi a minha conversa com ele foi essa: olha, eu vou te preparar para ser governador. Porque eu me preparei, Leonardo. Eu me preparei para ser governador. Eu estudei o Estado, estudei a parte social, a parte econômica,
A desestatização da SEDAI não foi simplesmente uma jogada para gerar 27 bilhões que foi jogado no lixo. Havia um projeto para usar esse dinheiro. Criar o Banco de Desenvolvimento do Estado, fazer uma nova malha de mobilidade urbana da região metropolitana. Hoje a passagem de ônibus do Rio de Janeiro é uma das mais caras. Então tinha um projeto para o Rio de Janeiro que nós precisamos resgatar esse projeto, né? Eu passei muita dificuldade em relação a tudo que aconteceu, mas eu estou de pé, né? Eu sou cristão, sou evangélico e Deus te dá a promessa, te dá a missão, mas Ele não diz como é que vai ser o deserto. Então, a gente está de pé. Nessa perspectiva do ano de 2025, nós estamos aí com um cenário já pré-eleitoral, doutor Wilson. O senhor acha que qual é porque o que se fala é que há uma possibilidade do governador ser candidato ao Senado e o presidente da LERJ, o deputado Rodrigo Bacelar, assumiria o cargo de governador interinamente para as eleições e disputaria a eleição. Tem o vice-governador aí, o Pampulha. Tem o vice-governador, mas há uma vaga também para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o que se fala é que estariam aí uma conformação. O que o senhor acha desse cenário? Leonardo, eu vou falar aqui pela primeira vez, eu vou dar um recado ao deputado Bacelar. Eu acho que ele faz um bem para a vida dele tomar um outro rumo. Tá? Ele já fez muito mal a esse Estado. Ele foi o presidente da comissão de impeachment, ele se fortaleceu com a interrupção do meu governo, e se hoje nós estamos vivendo essa desgraça que nós estamos aqui, ele é um grande responsável. Então eu dou um recado para ele. Tome outro rumo na sua vida. Tá? Porque se depender de mim, ele nunca será governador. Depender de mim, ele nunca será governador. Se depender do povo do Rio de Janeiro, eu acho que muito menos. Porque ele pode ter hoje poder, ter sido eleito aí presidente por unanimidade da Assembleia Legislativa, mas aquilo ali não significa absolutamente nada. Porque voto é uma coisa que ele não tem. E não só porque ele não tem voto porque não é conhecido. Quando a população começar a conhecê-lo, eu tenho certeza que ele vai ter menos voto ainda. Porque ele é o grande responsável por essa desgraça que nós estamos vivenciando hoje. Os problemas econômicos que nós estamos vivenciando, ele, como presidente da Assembleia Legislativa, ele conduz a votação do orçamento. E eu recebi uma informação de lideranças da Polícia Militar, e também quero citar aqui o deputado Sargento Portugal, deputado federal, e me diz o seguinte: vão tirar bilhões da Polícia Civil e da Polícia Militar. Porque o dinheiro da SEDAI foi para o ralo. Acabou. E ele, como presidente da Assembleia Legislativa, é coautor dessa desgraça que foi a utilização do dinheiro da SEDAI, que era para fazer outras coisas. Então, ele é um garoto novo, errou muito, porque não conhece o que é democracia. Ao participar desse processo que resultou no impedimento do governo, de um governador eleito com 5 milhões de votos, calou mais de 5 milhões de votos, porque nós tínhamos 60% de aprovação no nosso governo. Ele foi um dos grandes responsáveis, ele mais alguns. Então, eu, como pai, eu dou um recado. Talvez ele, pela prepotência dele, pela soberba dele, vai dizer que não precisa de recado de ninguém. Mas eu digo para você, deputado Rodrigo Bacelar, para o seu bem, tome outro rumo, caminhe em outro sentido, porque eu tenho certeza que talvez daqui a 20 anos, depois de você ter uma carcaça e ter enfrentado outras dificuldades na sua vida, talvez você consiga retomar um projeto dessa envergadura. Mas o povo do Estado do Rio de Janeiro vai ser alertado, e tenho certeza que nós vamos ter candidatos à altura do cargo de governador do Estado, porque o povo merece respeito, merece dignidade e merece ter um futuro melhor. E se depender de mim, você não senta na cadeira de governador. Doutor Wilson, uma pergunta em relação a essa questão da dívida do Rio de Janeiro, o endividamento, a repactuação, com o governo federal. O senhor acha que tem uma solução para que o Rio de Janeiro
saia desse estado, porque o que muitos especialistas, eu tenho algumas pessoas que estão aí estudando, amigos da área de economia, essa questão do endividamento nosso, né? E o Rio de Janeiro é o estado no Brasil que tem uma dívida assim com peculiaridades e que tem enfrentado dificuldades em vencer essa curva, né, negativa. O que você acha que nós poderíamos fazer com essa diminuição dessas receitas extraordinárias que foi a venda da SEDAI? Qual seria a solução para que esse endividamento crescente e com essa dificuldade que nós temos aí tivemos no governo Sérgio Cabral, no governo Pezão, de pagar o salário de servidores, e isso daí foi feito, ao que se vê aí, a vinda de uma receita extraordinária que deu esse colchão, né, para esse momento que o Estado conseguiu superar isso momentaneamente, mas como que o senhor acha que isso pode ser resolvido de uma maneira efetiva? Léo, eu acredito que o problema econômico do Rio de Janeiro ele possa ser resolvido com o aumento do nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, e com o Estado empreendendo. Quando eu fiz a desestatização da SEDAI, aquele dinheiro que foi pago pelas empresas que assumiram a operação, e diga-se de passagem, em muitos bairros não havia água, hoje há. Nós vimos que os esgotos que a SEDAI disse que fazia não existem, tanto que está havendo uma revisão da equação econômico-financeira do contrato. Então a SEDAI ela estava aparelhada, era uma empresa que naquela época não dava 1 bilhão de resultado com toda a distribuição de água que tinha. Hoje, depois de tudo que aconteceu, a SEDAI em 2023 teve um resultado de R$1 bilhão. Isso mostra que nós fizemos pela SEDAI algo que aprimorou o trabalho da SEDAI e a distribuição de água hoje e de esgoto está melhorando o nosso estado. Tanto que a Baía de Guanabara, hoje a Praia do Flamengo, a Praia de Botafogo estão despoluídas. Isso mostra que, em breve, inclusive as lagoas aqui da Jacarepaguá também vão estar despoluídas. Então foi um trabalho muito bem feito. O dinheiro é que foi mal utilizado. Qual era a destinação do dinheiro? Não, nós íamos fazer com aquele dinheiro a revisão da malha rodoviária do Rio de Janeiro. Esses problemas estão acontecendo na Supervia hoje, na Estação Gávea do metrô, esse problema que está acontecendo hoje com o BRT, que foi uma solução equivocada. Tudo isso seria resolvido com o projeto de reestruturação da malha de mobilidade da região metropolitana, integrando as 22 cidades da região metropolitana ou até mais, como foi no caso da SEDAI, que foram mais de 40 municípios integrados. Isso traria a indústria do trem de ferro para o nosso estado, estava sendo preparado isso com as empresas que participariam dessa licitação, e o preço da passagem, a tendência era reduzir o preço da passagem, melhorar a qualidade, mudar os BRTs por VLTs de uma forma paulatina, logicamente, sem prejudicar as empresas, sem prejudicar o cidadão, mas o dinheiro seria utilizado para esse projeto também. Outra questão que nós faríamos é a revitalização da produção de açúcar no estado. Hoje o açúcar é ouro, o ouro branco, e o estado do Rio de Janeiro, eu acredito que bem trabalhado pode estar produzindo 10 milhões de toneladas de cana por ano. Isso significa em torno de 9 bilhões de reais. E o Estado pode ser, volto a dizer, eu não sou um estatista, né? Mas eu entendo que o Estado tem que fomentar, nesse momento, grandes empreendimentos. Então, nós pegaremos uma parte desse dinheiro, com 1 bilhão de reais, eu revitalizo os canaviais do norte do Estado, nós fazemos a infraestrutura, fazemos a irrigação, e eu pretendo pegar a EMOP, né? Ou seja, estou dizendo o seguinte, é uma sugestão de plano de governo, né? Pode ser para mim ou pode ser para outro. Né? Mas a ideia é que a EMOP ela seja uma empresa de energia. Nós temos centenas de engenheiros na EMOP. O que a empresa de energia do Estado vai fazer? Vai produzir álcool, açúcar e biodiesel. E podemos produzir, através da Emater, a soja no nosso Estado. O Estado vai fomentar a plantação da soja, a plantação do diesel, do biodiesel,
para vender isso para as empresas aéreas, baratear o custo das passagens aéreas, o que vai gerar mais turismo. Eu pretendo, eu estou falando que eu pretendo, porque como governador é o que estava lá no nosso projeto, né? Sim. Então, nosso projeto era um projeto de reestruturar a Tours Rio, para que a Tours Rio fosse um grande birô de produção de material nas nossas áreas turísticas, ou seja, uma agência de promoção internacional e uma empresa que passaria a gerar lucros. E eu estava tratando isso com as empresas aéreas, para que as empresas aéreas pudessem receber a propaganda através da Tours Rio, e a Tours Rio seria uma empresa propulsora do turismo ecológico, do turismo religioso, né? Eu estive em Jerusalém. Jerusalém recebe acho que 20 milhões de pessoas por ano. Eu falei na época com o presidente do parlamento israelense, na visita que eu estive com ele, falei, presidente, tive com o Netanyahu aqui no Rio de Janeiro, né, ele fez questão de visitar o Rio de Janeiro, a meu pedido na época. Tivemos uma experiência inenarrável com o primeiro-ministro Bibi Netanyahu, e eu tive ali uma aula com ele de liderança, e eu falava assim, olha, eu quero só uma casinha dessa daqui para botar um stand do Rio de Janeiro, porque nós temos um turismo religioso no Rio fantástico, né? Ontem eu recebi uma mensagem de não vou divulgar o nome dele ainda, mas ele trabalhou no meu governo na época de turismo ecológico. Hoje ele é secretário de turismo de um importante município do Rio de Janeiro. E o pai dele me mandou uma mensagem ontem me agradecendo. Olha o que meu filho aprendeu no seu governo. Hoje ele é secretário de turismo de um município aqui do Rio de Janeiro. E o estado do Rio de Janeiro teve um incremento substancial, né, com o turismo. Hoje, o secretário de turismo, que é o Tutuca, ele, mesmo conversando comigo, ele disse que houve uma mudança de paradigma. Eu cheguei na feira de Berlim, uma feira de turismo de Berlim, e o Rio de Janeiro era uma banquinha no estande da Embratur. Eu olhei do lado ali o estande da Bahia, liguei na hora para o Rui Costa, falei assim, Rui Costa, o seguinte, no próximo encontro em Berlim, o Rio de Janeiro vai estar dobrando de tamanho da Bahia. A brincadeira que eu fiz com ele, né, o governador Rui Costa, ministro Rui Costa hoje, e nós, quando chegamos em Berlim, o estande do Rio de Janeiro foi um sucesso. Otávio Leite, né, conduziu muito bem esse processo, hoje conduzindo pelo secretário Tutuca, está fazendo um excelente trabalho, mas começou no nosso governo. O que era a Secretaria de Turismo antes do meu governo? Não era nada. Hoje é uma potência. Hoje ela é procurada, está sendo bem vista nas feiras internacionais, e o turista começa a querer vir para o Rio de Janeiro. Aí, quando ele começa a ver as notícias, né, o noticiário, né, isso... Olha, o meu projeto, na época, era fazer o Rio de Janeiro receber mais turistas que o próprio Brasil. Hoje nós temos capacidade de receber por ano 10 milhões de turistas. O Brasil recebe 8 milhões de turistas. A Torre Eiffel recebe 15 milhões de turistas. O México recebe 50 milhões de turistas. Guadalajara recebe mais turistas do que o Brasil todo. A Argentina recebe 8 milhões de turistas. A Argentina, em 2018, salvo engano, recebeu mais turistas que o Brasil, 18 ou 19, quando eu estive na Feira de Belém. Então, o que está acontecendo para que o turismo brasileiro não alcance patamares que superem o México? Vamos superar 50 milhões. Hoje a gente recebe menos de 10 milhões de turistas, né? Falta rota. Da China para o Brasil, não tem uma rota. Os chineses saem da China e são 200 milhões de chineses por ano que viajam, né? 140 milhões vai para a Europa. E por que não vem para o Brasil? Porque falta linha, né? Pararia em Portugal, lá em Lisboa, com stopover, e depois viria para o Rio de Janeiro, né? Ou uma outra linha que fizesse essa mesma conexão. E com isso começaríamos a trazer mais turistas chineses para o Rio de Janeiro. Eu tive uma conversa na época com autoridades do governo chinês para estabelecer essa rota com a TAP, né, com a empresa aérea lá de Portugal. Estive com o Antônio Aldo, que era o presidente da TAP. Falei com a Edelweiss, que é uma empresa da Suíça. A gente começou nessas feiras, a presença do governador era diferenciada. Aí outros governadores começaram a ir nas feiras também. E o nosso stand cada vez ficou maior. Não sei como é que está hoje, mas o Rio de Janeiro começou a aparecer para o mundo nas feiras
internacionais. E eu comecei a contratar escritórios com o apoio das nossas embaixadas fora do Brasil para promover o Rio de Janeiro, com empresários, inclusive. Isso tudo é um trabalho, né, que você tem que fazer. Então, nós tínhamos ali uma pujança no turismo, tínhamos uma pujança na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, com a redução do roubo de carga. Hoje, os empresários que importam qualquer coisa, não importa, eu trabalho com comércio exterior, não importa pelo Rio de Janeiro, importa para o Paranaguá ou para o Santos. O Porto do Rio de Janeiro hoje está aí jogado das traças. É caro, hoje um container para ficar ali no nosso porto custa caro, salvo engano, R$5.000 a diária, enquanto Santos é R$2.000, R$1.500. Então, veja bem, isso tudo é muito ruim para o Estado. E tudo isso estava sendo trabalhado com o ministro Guedes, vamos melhorar o Porto do Rio de Janeiro, Porto de Itaguaí, vamos fazer um aeroporto de cargas do Rio de Janeiro, vamos facilitar a importação para aumentar a capacidade dos empresários trazerem produtos para o Rio de Janeiro e não ficar tão caro, né? Porque você traz para o Paranaguá, até pelo Espírito Santo, né? Você tem lá um programa do Espírito Santo de diferenciamento da alíquota de ICMS, né? Então tudo estava no meu radar para ser feito. E a segurança pública é base disso, porque os empresários não estão importando pelo Rio, que é caro. Quando você importa para o Paranaguá, na Avenida Brasil, o caminhão é roubado, quer dizer, o Rio de Janeiro virou hoje um mercado de alto risco. E os empresários me dizem que hoje eles poderiam estar trazendo para o Rio de Janeiro 10 vezes mais do que estão trazendo, porque não há segurança para trazer a produção. E se o Porto do Rio ficar mais barato, e esse foi um dos temas que eu abordei na época com o Bolsonaro e com o ministro Guedes, de baratear o custo do Porto do Rio de Janeiro, para que a gente tivesse uma capacidade de importação maior. E com isso a gente tem o Porto do Açu também. Imagina a produção de açúcar no norte do estado, com o Porto de Açu, uma área de retrocarga imensa. O Porto do Açu, governador, ele teve agora recentemente um grupo dos Emirados Árabes, do Sheikh Zayed, adquiriu 60% do Porto do Açu e provavelmente foi uma conquista do Grupo Brasil Invest e eles devem retomar o Porto do Açu. Agora, o senhor acredita que essa questão da logística ela seja impactada substancialmente por conta da violência? Substancialmente, por conta da violência. Eu estou ouvindo dos empresários. Se você importa pelo Porto do Rio, é caro. O Porto do Açu é longe. A logística do Porto do Açu é longe da cidade do Rio de Janeiro. Mas eu acho que nessa questão do Porto do Açu é mais uma questão ainda de aprendizado, né, do comércio. Então, o governo deveria estar ajudando a aproximar os empresários do Porto do Açu, e era uma coisa que eu estava fazendo, para que eles pudessem importar pelo Porto do Açu e fazer o trabalho logístico pelo resto do estado. Ou para o Espírito Santo, para Minas Gerais. Hoje, a Minas Gerais exporta ou pelo Espírito Santo e para o Paranaguá, o Santos não exporta pelo Rio de Janeiro, que é o porto mais próximo. E o Porto do Açu poderia ser esse porto. Aí tem a questão da construção, da ferrovia, da F-118, né? Mas certamente a questão da logística é muito impactada pela segurança pública. É preciso, né, que haja uma mudança, uma retomada do trabalho que nós fazíamos no corredor seguro de logística, né, com uso de aeronaves, com uso de drones. Eu estava para trazer de Israel drones que iriam fazer 24 horas o monitoramento das estradas. Qualquer roubo de carga seria em segundos interceptado. Ainda que desligasse ali, nós teríamos pelo satélite uma forma de localizar e pelos drones rapidamente. Então, isso mostra para o crime organizado que nós estaremos mais organizados do que ele. E não ia faltar cadeia para vagabundo. No meu governo estava sendo construído mais 25 mil vagas, presídios verticais, nada de Carandiru, era um presídio. A esquerda fala, né? Não precisa bem ser a esquerda, né? Eu acho que devem ser pessoas ligadas até ao crime organizado, porque o presídio vertical, ele é uma solução no mundo inteiro. Eu fui a Nova York e vi o presídio vertical em Nova York, funciona muito bem. O Carandiru foi um erro, porque tinha superlotação. Aqui não, íamos fazer 5 unidades prisionais para encarcerar 30 mil pessoas, 5 mil para encarcerar 30 mil pessoas.
Hoje nós temos 50 mil presos no Rio de Janeiro, mas só tem vaga para 25 mil. Qual o resultado disso, Leonardo? O sujeito entra, sai pior do que entrou. Então, é mais um problema da nossa área de segurança pública. Então, a construção de presídios é uma necessidade. Né? Não pode parar. A gente precisa ter hoje no Rio de Janeiro, hoje nós precisamos ter no Rio de Janeiro pelo menos 60 mil vagas. Nós não temos nem 30 mil. Mas é a política do encarceramento? Não. É uma necessidade estrutural pela população que nós temos no estado do Rio de Janeiro. E nós tivemos, infelizmente, aí o senhor viu, criminosos saindo pela porta da frente de unidades prisionais, né? Isso depõe contra a justiça, né? Contra a administração do penal, né? Que nós vemos aí criminosos, né? Saindo pela porta da frente de presídios. E, doutor, em relação a essa questão da cidade do Rio de Janeiro, do espaço urbano da nossa capital, que me parece que a autoridade municipal, o prefeito, ele quer implementar um projeto na área de segurança pública. Isso, inclusive, tem uma controvérsia jurídica, porque a Constituição não prevê essa força de segurança municipal, né? O senhor acha que isso pode ser exitoso, esse projeto do prefeito? Se ele tiver humildade, ele pode me consultar que eu ensino para ele como fazer. Eu não sei como é que ele vai pagar, porque ontem o prefeito Eduardo Paes solicitou à Câmara dos Vereadores uma autorização legislativa para emprestar 6 bi do governo federal. Na eleição anterior, para fazer asfalto, ele emprestou mais 4 bi. São 10. É a turma que gosta de emprestar e não pagar, e deixar para o governo o seguinte. Foi assim que eu herdei o Rio de Janeiro. A turma emprestou, fez Olimpíada. Agora estão inventando de novo, né? Mais um. Rio e Niterói. Rio e Niterói, ou seja, vai deixar Niterói e o Rio de Janeiro endividado. Porque é um projeto que não para de pé. Né? Cadê a planilha para se avaliar isso? A gente trabalha com números, eu sou advogado e tributarista, trabalho com números. E quando eu olho, não para de pé. É falácia atrás de falácia. Então, essa turma do endividamento, eles fazem isso. Eles são como gafanhotos. Eles vêm, comem tudo e deixam terra arrasada. E foi assim que fizeram com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje está endividado porque foi irresponsavelmente endividado com empréstimos que foram contraídos, inclusive prejudicando os aposentados, que é a Operação Delaware 1 e 2, que pegou todos os royalties do petróleo. E eu não fiz uma dívida nos meus 2 anos de governo. Até hoje também não se fez mais dívida, porque eu deixei uma base sólida para não fazer mais dívida, né, o programa de recuperação fiscal, mas o município está fora disso. Então, eles vão fazer a dívida, tem campanha aí em 2026, vão fazer um endividamento de 6 bilhões, sei lá quanto mais, né, para que possa, né, preparar para a campanha. E o próximo prefeito, que é esse menino que botaram aí, o Eduardo Cavalieri, não sabe... Que é menino. Eu não vou entrar nessa questão, mas é um menino, né, um jovem que não tem noção do que exatamente ele está fazendo ali, e quando ele assumir o Rio de Janeiro, se é que vai assumir, porque se depender de mim, Eduardo Paes nunca será governador, né, e o povo, tenho certeza que vai ser esclarecido, porque é um prefeito que está no 3º mandato e não resolveu o problema urbanístico do Rio de Janeiro, né, não resolveu o problema de mobilidade do Rio de Janeiro, e agora quer resolver o problema de segurança, ou seja, só não enxerga quem não quer. Né? A incompetência está latente, estampada na cara dele. Né? Resta de relembrar que nem concurso público ele passou, que ele foi bacharel em Direito e não conseguiu nem fazer o exame da ordem. Né? Que para nós é basilar, né? Você fez o exame da ordem, né? Um cara que não passou nem no exame da ordem, governou o Rio por 3 anos, não resolveu o problema da mobilidade urbana, não resolveu o problema do urbanismo, as favelas cada vez estão mais abandonadas. O projeto do César Maia, que foi o mentor, inclusive, dele, não foi levado adiante, o Favela Bairro, e uma pessoa que agora está tentando mostrar que entende alguma coisa de segurança pública. Inventou essa Força Armada Municipal, ou Força Municipal Armada, com egressos das Forças Armadas. Eu sou oficial da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais, eu sou oficial de artilharia. O que eu aprendo na Marinha? Como oficial de artilharia, eu aprendo a tomar um território inimigo.
Quando você vai tomar um território inimigo, a gente aprende que o inimigo tem que ser eliminado. Então, a artilharia, ela se presta a preparar o avanço da infantaria. E isso é eliminando o inimigo. Quem sai das Forças Armadas, ele está preparado para atirar, para matar. A polícia do Rio de Janeiro podem falar o que quiser, mas ela é preparada para prender. Agora, quem está de fuzil, esse daí não está ali de brincadeira. Quem está de fuzil, em qualquer lugar do mundo, é abatido imediatamente. Se você está com uma arma de guerra em Berlim, na França, em Paris, a polícia vai atirar imediatamente para abater o protocolo de engajamento. É o protocolo de engajamento. Então, quem está de fuzil tem que ser imediatamente abatido, né? E esse é um protocolo internacional. Então, quem sai da Força Armada, né, ingressar nessa força que ele quer criar aí, vem com essa visão. Então, ele tem que ser completamente reestruturado o trabalho dele para um trabalho policial, que não é impossível, só que isso leva um ano. Então, vê como é falastrão. Ele vai fazer um concurso público, né, para treinar esse pessoal para daqui a um ano e jogar a bomba para o próximo prefeito. Porque a conta para pagar isso é do próximo. E ele mesmo, se candidato for, né, e depois vai ficar desempregado, porque nós não vamos deixar ele ser governador do estado, né, pela terceira vez, vai pedir música no Fantástico. Ele inventou essa fake news, né, como é que é? O factoide, né? Ele inventou esse factoide que não vai ser implementado no governo dele, né, e não resolve o problema. Endivida o município. Tem 8 mil, quase 9 mil guardas municipais. Eu, quando era governador, já tinha dito, inclusive ao prefeito Crivella, que eu treinaria os policiais, integraria os policiais, como eu fiz com as UPPs, que foi um projeto equivocado. As UPPs eu integrei ao Estado-Maior da Polícia Militar para ter o controle de ações daqueles homens, porque as UPPs eram comandadas por capitães. Dentro da formação da cadeia de liderança das Forças Armadas ou das polícias, o capitão ele está num nível operacional, ele não está no nível estratégico. Estratégico está o Estado-Maior, que é comandado, que é normalmente nomeado major, já tem curso superior de policiamento. O capitão não está preparado para uma atividade dessa de estratégia de polícia. E sem o apoio do Estado-Maior. Então estava completamente equivocado esse projeto, completamente errado. E deu errado, como a gente viu. Eu integrei as UPPs aos batalhões, né, para poder dar àquelas UPPs a estrutura de um Estado-Maior, e, na mesma forma, eu faria com as guardas municipais do Estado todo, não só do Rio de Janeiro. Isso era uma proposta para o Estado inteiro. Ou seja, vamos armar a guarda municipal? Vamos, que alguns municípios já estão armados. E vamos dar uma formação para esses guardas municipais. Né? Como é que ele vai ter que fazer quando chegar numa prisão em flagrante? Né? Como é que ele identifica um crime? Vai ter que ter aula de direito penal, de processo penal, tem que ter aula, né, de todas aquelas formações do nosso praça da Polícia Militar, que leva um ano. E uma formação de internato. Então, você tem que pegar um quantitativo, 1.000 policiais, guardas municipais, internar, digamos assim, que é a linguagem militar, né, vai ficar internado lá no Cefap, e nós vamos dar essa formação. Lembrando que o Cefap, hoje, não tem capacidade para treinar essas pessoas, porque a capacidade do Cefap está toda tomada para a formação dos novos policiais militares. Então, nós temos que criar uma estrutura para o guarda municipal, né, para que ele seja formado, preparado e aí possa exercer. Então, assim, é um sujeito hoje que não tem moral, foi eleito porque não tinha outro para disputar com ele não tem moral para ser candidato a governador. Ele não resolveu o problema do urbanismo do Rio de Janeiro, aí as comunidades, não tem coleta de lixo na comunidade, e quem coleta lixo é a prefeitura. Não fez nada pelas comunidades, continua tudo ali, os fios a céu aberto, pegando fogo, quer dizer, nada foi feito e poderia ter sido feito, né? E agora vem com esse projeto. Não tem dinheiro, não tem projeto, não tem conhecimento. Qual é a perspectiva de que isso vai acontecer para dar certo? Nenhuma. Vai dar errado. Então é por isso, Léo, que a gente continua se preparando, se levantando contra esses absurdos, essas aberrações que vão colocar mais uma vez o Rio de Janeiro na rota da desgraça. Governador Wilson Witzel, nós tivemos essa semana um fórum sobre a possível criação de uma autoridade metropolitana para a mobilidade urbana. É o meu projeto. O Washington Reis está lendo os que eu deixei escrito. Grande figura, o Washington Reis, tenho falado com ele, mas está lendo a minha cartilha. O
Então, o que o senhor poderia falar sobre, nós digamos, do Rio Metrópole, que é ligado à questão metropolitana? Foi eu que criei, diga-se de passagem. Instituto Rio Metrópole. E agora, essa é a ideia para a criação dessa autoridade metropolitana para a mobilidade urbana, sim, porque o que as pessoas sentem, o projeto é meu, são os engarrafamentos. Nós vivemos em uma cidade, uma região metropolitana engarrafada, onde a mobilidade urbana castiga as pessoas todos os dias. E o custo da passagem que é caro, né? E o custo do transporte público. O custo é caro. Você vai para uma passagem de volta hoje, é um absurdo, né? A mais de R$20, né? O preço da passagem de volta para a Baixada Fluminense. Aí ele está resgatando o meu projeto, fazer o trem de cremalheira lá para Petrópolis, né? Fazer até a Reduc, um trilho até a Reduc para poder fazer essa mobilidade. Então, o projeto é meu, né? Nós deixamos isso no Rio Metrópole e, enfim, é um projeto que não se pode fazer em menos de 2 anos. Primeiro você vai ter que fazer a colheita de informações. Então, ele está falando isso, mas ele tinha que ter falado isso no 1º de janeiro de 2022. Agora não dá tempo de fazer. Daqui até o final desse mandato, e vem a eleição ano que vem, não se faz. Parceria público-privada, qualquer uma, só se faz no 1º ano de mandato. Isso eu falo para todos os prefeitos do Brasil. Agora, um projeto dessa envergadura não sai do papel. E nós estamos vendo aí, né, a Supervia sucateada, a barca sucateada. Então, assim, o projeto é meu, a ideia é minha, né? Mas para sair do papel, o Rio Metrópole vai ter que mudar muito. A Secretaria de Transporte vai ter que contratar, né, uma equipe de pesquisa que não tem hoje aqui no Rio de Janeiro, talvez nem no Brasil, né, porque mexe com 7 milhões de pessoas por dia, essa bilhetagem. Então, é um projeto grandioso, que, se eu tiver a oportunidade novamente, né, e Deus assim permitir, ser governador do Rio de Janeiro, isso vai acontecer, né, porque vai ser no 1º dia de governo que isso vai acontecer. O programa era fazer primeiro a SEDAI, ter dinheiro para fazer essa modelagem. Hoje o Rio Metrópole parece ter 1 bilhão em caixa, então tem dinheiro. E esse dinheiro foi colocado lá no meu projeto de desestatização da SEDAI. Tem dinheiro para fazer, dá para fazer, mas era na sequência, né, do meio do nosso 1º mandato para concluir no 2º mandato. E depois a criação do Banco de Desenvolvimento do Estado e toda a reestruturação da área agrícola do nosso Estado. Era um projeto econômico, ia colocar o Estado em 10 anos com um PIB independente do royalties do petróleo, que seria um plus. Ou seja, hoje a gente arrecada em torno de 100 bilhões, estaremos arrecadando 120. Com esse 20 bilhões extra, nós conseguiríamos dar aumento para os servidores públicos, aumentar o efetivo da Polícia Militar, melhorar o piso do professor, aumentar a carga horária nas escolas, né, fazer as reformas que as escolas precisam no Estado, pagar programas de aprimoramento para os professores, fazer o tempo integral dos alunos. Não adianta, ninguém consegue discutir hoje saúde, educação, sem discutir economia, porque não tem dinheiro. Você pode falar o que você quiser, Leonardo. Né? Se você for candidato a deputado, né, você tem que... Pretendo. Primeira preocupação sua, como que eu vou aumentar a receita do Estado sem aumentar imposto? Exatamente. Aumentar imposto. Então, eu vou te dar logo uma dica, né? A gente precisa ter responsabilidade quando se fizer um projeto dessa envergadura com o dinheiro que entra. Porque se esse dinheiro entrar e sair pelo ralo, como aconteceu com o dinheiro da SEDAI, nós vamos continuar afundados nas crises que nós temos hoje no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu te desejo boa sorte na sua pré-candidatura a deputado estadual. Também, eu acredito que o Estado do Rio de Janeiro, não. Eu gostaria só de dizer que eu gostaria que, nas atividades que o senhor vem desempenhando, o senhor tenha sempre sucesso, doutor, e que o Estado do Rio de Janeiro precisa repensar os rumos para os quais nós estamos caminhando, né? Porque o que nós temos, a sensação que o cidadão, eu tenho visto nas ruas, é a da insegurança, do aumento, infelizmente, da carestia. A gente vê essa questão recente da inflação, né? A retomada do aumento de preços, principalmente do acesso a alimentos, tem sido um problema, uma realidade. A fome tem batido a porta dos lares, principalmente das periferias daqui da cidade do Rio de Janeiro, do nosso estado. Olha, muito obrigado. Eu estou refletindo ainda se
serei candidato a algum cargo em 2026, mas confesso que nas minhas redes sociais eu recebo centenas de pedidos todos os dias para que eu seja candidato a governador. E a gente não é candidato da gente mesmo. Nós somos candidatos pelo povo e para o povo. E se o povo do estado do Rio de Janeiro quiser que eu seja candidato, e as pesquisas mostrarem isso, é evidente que nós não vamos poder recusar. Eu, em 2026, estou elegível. Tudo que foi feito contra mim não passou de uma cortina de fumaça para justificar o impedimento do meu governo e jogou o Rio de Janeiro na situação que vivencia hoje. Então, o que eu espero é que em 2026 o Rio de Janeiro tenha opções para escolher um candidato para governar o Rio de Janeiro que tenha uma história, que tenha currículo, e não seja simplesmente falastrão. Porque tem muito falastrão aí. Eu vejo até gente aí que diz que se é entendido em segurança pública falando bobagem da pior espécie. Porque a gente sabe que muita gente que está falando de segurança pública nunca abriu um livro de direito penal, nunca abriu um livro de criminologia, nunca abriu um processo penal. Eu fui defensor público. Eu fiz dezenas de tribunais de júri na Baixada Fluminense. Conheci a realidade na década de 90 da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E sei das dificuldades que é investigar homicídio. Então eu não sou um curioso. Quando eu decidi ser candidato a governador, foi por idealismo. E continuo com o mesmo idealismo e com a mesma fé de que o Rio de Janeiro precisa de um rumo, de alguém que realmente tenha capacidade de entender os problemas que a gente vivencia. Não dá para ter curioso. Às vezes o sujeito foi capitão da Polícia Militar, entende de segurança pública, mas eu volto a dizer, quem foi capitão não estava preparado sequer para comandar um batalhão, porque para ser comandante de batalhão tem que fazer curso superior de segurança pública, tem que fazer uma série de requisitos. Então tem muita gente aí que está se dizendo pré-candidato, e vamos abrir o olho, porque não existe salvador da pátria. Existe sim pessoas que têm que ter qualificação, tem que ter história, para a gente não ficar novamente à mercê dessa política do gafanhoto, que o sujeito vão chegar, fazer dívida, vão arrasar o Estado e a gente continua vivenciando essa desgraça, tendo que na Avenida Brasil sair do carro, ficar embaixo do carro. Então, é isso. Gostaria de agradecer pela participação do senhor, a todos os colaboradores do Jornal Última Hora e do Jornal da República. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.